Minha galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área. Jesus, hein? Meu Deus, eu me senti hoje jogando quase 2 horas da minha vida assim, quase que no lixo, cara. Que jogo ruim, mas ruim. O primeiro tempo, então, eu vi 45 minutos mais acréscimo pro Matheus França dar um peteleco no gol. E só. E assistir o Nova Iguaçu tentar jogar. Mas que jogo ruim, cara. Que jogo ruim. A maior lição que fica do jogo de hoje é que o elenco do Vasco é horroroso. A gente tem um time titular bom, não é maravilhoso, excelente, timaço, não. É um time bom. Boas peças ali e tal. Tem essa questão da possível perda do Ryan. Mas o banco, cara, a gente conta com quem? Hoje, tirando o Fusato, que graças a Deus não entrou e não é pra entrar mesmo, hoje tava em campo os reservas do Vasco. O JP pode e pra mim deve furar essa fila de Hugo Moura ali e Tietê, né? A gente não sabe que condições o Jair vai voltar mais à frente. O Adson ficou no banco hoje, não entrou. Não sabemos como é que vai ser o Adson no transcorrer da temporada que tá vindo de lesão. O Rojas, que eu vi alguma coisa ali que até me agradou, mas pouco, né? Enfim, o cara tava de férias jogando torneio de pelada na Colômbia. Ele não tava nem treinando nem com o Monterrey, nem com o Necaxa, né? Que a temporada terminou, ele já sabia que não ia ficar. Meio que estenderam ali as férias e ele ficou pela Colômbia mesmo e da Colômbia já veio direto pro Vasco. Mas vi alguma coisa interessante dele com a bola no pé. Mas aproveita o quê? Aí, cara... Eu vi um debate hoje que me irritou, de verdade. Tem o grupo de WhatsApp dos membros do canal. Cara, teve gente elogiando o Garré, de verdade. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. O que o Garré fez hoje? O Garré, pra mim, parecia o atacante caranguejo, Siri. Ele domina, cisca, não consegue driblar porque ele não tem força e tocava pra trás. O Vasco não tinha profundidade, porque o Puma parava, o Puma não passava porque ele sabia que ele ia ciscar. E ele, para não entrar em impedimento, ficava quase um do lado do outro. Aí ele fazia aquele driblinho dele irritante, que ele domina, puxa para a esquerda, aí dá um drible de letra em cima do próprio corpo, gira. E beleza, teve uma vez que ele fez isso, o cara ficou, ele driblou o segundo, aí era para ele abrir a bola lá na esquerda, ele carrega mais um pouco, o cara dá uma porrada no tornozelo dele, ele sente ali e para, a jogada não anda. Fez nada, cara. Jogador irritante. O Maxime, que é outro jogador também fraco, pelo menos a jogada andava um pouquinho mais pra frente. Fez um jogo fraco também. Teve uma bola que ele rabiscou os dois ali, tentou o passe pra trás ali, mas a bola bateu e voltou, o cara cortou pra escanteio. Pelo menos ele saía pra frente. O Garré, ele é lento, cara. Ele não consegue dar dinâmica, velocidade, conduzir a bola pra frente. Ele leva um pouquinho, cisca. O Matheus França, cara, meu Deus do céu. Eu até comentei no grupo mesmo de WhatsApp dos membros, acho que eu cheguei a comentar no canal. O Pedrinho deu uma entrevista para a ESPN, ele falou que, com relação às contratações, que acerta aqui, erra ali, falou que o Crystal Palace não pagaria tanto se o Matheus França não fosse bom jogador. Pedrinho, você pagou um valor considerável no Garré, que não joga, no Maxime, que não joga. O Vasco pagou 5 milhões de dólares no Esforza, que não joga. Então, o fato de alguém pagar não quer dizer que o cara vale não, tá? Tem jogador que engana. Ele teve uma fratura na perna no Flamengo lá, ele até jogava bem no Flamengo. Mas desde a contusão do Flamengo, a passagem dele no Crystal Palace até agora no Vasco, ele não passa de uma promessa que até agora de realidade não tem nada. Tem nada, não domina, ele domina mal bola, ele gera pouco jogo pra frente, ele quando chuta, ano passado era só bola pra arquibancada, hoje chutou uma bola no gol que ele deu um peteleco. Então assim, cara, muito complicado. E olha, eu sei que o Vasco quer abrir espaço na folha, eu não morro de amores pelo David, eu acho que o 24 dele foi muito bom. Tá, o 25 ele fez alguns jogos bons, outros irritantes demais. A expulsão idiota foi contra o Grêmio, foi contra o Bahia, não lembro agora qual foi o jogo. Foram umas 2 expulsões assim meia bizonha, um jogaço contra o Santos, mas a gente precisa liberar espaço na folha, precisa sair jogador para chegar mais, como o Admar falou. Só que pra mim,
para eu, né, pro Diego aqui, tem jogadores na frente. Pro David sair, pô, o Garrett tem que sair antes, o Maxime tem que sair antes. Não tô pedindo a continuidade do David, pode sair. Só que sair o David pra ficar com o Maxime, pra ficar com o Garrett, não dá. E até essa situação do Ryan pode, sai, não sai, tem novidade pra trazer pra vocês no próximo vídeo. Mas o primeiro tempo de hoje me irritou muito. E dá pra falar do Alan Saldívia, que foi o estreante e jogou o jogo todo. Esse rapaz, ele tem uma confiança nele que eu acho que ele acha que ele é o Mauro Galvão, que ele é um jogador desse. Mas esse rapaz, ele tá a cara da paçoca. O próprio Fernando Diniz, que contratou ele porque ele constrói jogo, porque ele gera jogo, o Diniz estava comendo ele no esporro o tempo todo no banco. Toca a bola, Aí se ele faz a merda, vai ter gente botando a culpa no Diniz. Aí, tá vendo aí, ó? Você fica obrigando. Não, cara, tem coisa que é o jogador. Você pode culpar ele mais à frente se a contratação não deu certo, porque foi uma indicação dele, beleza. Mas as besteiras que os jogadores fazem dentro de campo nem sempre tem a ver com o treinador. Toda bola que ele pegava, ele queria driblar, cara. A primeira ele driblou, a segunda ele perdeu, a terceira ele perdeu. No segundo tempo quase que ele dá um gol. Vê uma bola esticada, lembrou um pouquinho aquele lance do PH contra o Ceará, que o PH domina, ele tenta espanar, meio cata cavaco, o cara toma a bola dele e faz o gol. Hoje ele tenta dominar, erra, fura, a bola sobra e é a sorte que o Hugo Moura acompanha a jogada, quando acho que é o Abner, sei lá, vai chutar, o Hugo Moura mete a perna na frente, a bola resvala na canela dele e sobe, raspando o travessão com 4 minutos do segundo tempo. Ele tem iniciativa, beleza, não vou condenar o cara com um jogo, apesar de que na Libertadores do ano passado ele entregou um caminhão de paçoca. Pega os gols que ele deu contra o Fortaleza, contra o Internacional, só tu jogar aí. Então, ou ele tá me lembrando, sabe quem? Um pouquinho o Rafael Vaz, que achava que jogava mais do que ele jogava. Então, assim, é pouco tempo, vou ver mais um pouco, mas o cartão de visita do Saldívia eu não gostei. Não gostei. Ele não comprometeu em termos de dar gol, porque alguém corrigiu. Teve bola que ele passou, o Lucas Freitas recuperou, teve uma outra que o Puma recuperou, outro o Hugo Moura travou. E era o Nova Iguaçu. Se faz uma besteira dessa contra um Flamengo, contra um Fluminense, contra um Palmeiras, um Cruzeiro, um Botafogo, tu vai tomar o gol, pô. Agora, temos 2 jogos, o primeiro e o segundo tempo. O primeiro tempo foi ridículo. O Léo Jardim foi o melhor jogador do Vasco em campo. O segundo tempo foi melhor. Melhor o jogo e melhor o Vasco. Porque o primeiro tempo foi um jogo moroso, arrastado, o Vasco lento. O Nova Iguaçu jogava uma vez ou outra no erro do Vasco. O segundo tempo teve jogo. O Vasco criou uma chance com o David ali, um cruzamento bonito do Maxime. O David raspa, o goleiro faz um milagre. Aí o Nova Iguaçu tem 2 em sequência, essa do Ener, que o Hugo Moura trava. E um lance bizonho, uma falta, a zaga do Vasco corta. O tal do Di Maria chuta de qualquer jeito, a zaga do Vasco para. A sorte que o Sidney tenta dominar e não consegue, a bola corre. Aí o Léo Jardim sai meio atabalhado, dá uma joelhada na bola e salva. Aí depois o Vasco tem uma invertida do JP, ele chuta meio torto de primeira, o Gomes tenta um chute no erro na saída do Nova Iguaçu ali no meio do gol. O goleirão faz mais presepada do que defesa, porque a bola foi em cima dele no meio do gol. Dava até pra encaixar mais, né? Quer sair bonito na foto. Aí o cara pula, joga o pé pro alto, dá um tapa, rola pra parecer que fez um milagre. O chute foi em cima dele no meio do gol e fraco. Tá? Aí o Gomes depois tem um chute de fora ali, que o goleiro também faz uma defesa, e tem a do Puma lá com 46 que ele dá mole. O Gomes ajeita a bola pra ele, era uma bola pra dar uma chapadinha, ele dá força demais e isola. De positivo no segundo tempo, tem a entrada do JP. Eu gostei muito do jogo do JP, é um jogador que já tinha ido bem no Avaí, e isso, cara, pra mim tá ficando cada vez mais claro. O Vasco já tem mais ou menos um time titular estabelecido e precisa de jogadores mais prontos para chegar e jogar. Nem todo mundo é Ryan, o próprio Peck levou 5 temporadas para virar o que ele virou em 2023. Alguns jogadores como Estrela, Paulinho, já que a posição ali tá meio ocupada, empresta esses meninos uma vez, até 2 vezes se for o caso, porque eles vão para lugares que eles vão jogar,
nível de exigência boa, Série B da vida aí, que né, o jogo é pegado e tal, vão ganhar mais rodagem e de repente vão ter o tempo suficiente de maturar para chegar o Vasco mais pronto. O Barros teve 2 empréstimos, não estava pronto quando teve essas oportunidades. O JP voltou hoje e existe um time do Vasco hoje com o JP e sem. E quando eu digo hoje, é hoje mesmo, tá? Tô falando que o Vasco, meu Deus, o JP é o dono do time do Vasco, pelo amor de Deus, foi um jogo de hoje. O Vasco melhorou muito com a entrada dele. E vou além, a zaga do Vasco melhorou com a entrada do Hugo Moura na defesa. Porque o primeiro tempo do Lucas Freitas e do Saldívia foi de dar calafrio. O Lucas Freitas teve uma jogada que ele também passocou, que ele errou um passe, aí gerou um contra-ataque, ele cata o cara pela cintura, faz a falta, a sorte que o juiz não marcou falta, aí a bola sobra ali pro Saldívia, ele deu alguma coisa antes ali, mas o Lucas Freitas também hoje não fez um bom jogo. Eu nem sou dessa turma que acha o Lucas Freitas um pereba, que não serve pra nada. Eu acho que ele sofre mais críticas até do que de fato ele até merece. Mas não gostei do jogo dele hoje e o time defensivamente melhorou com o Hugo Moura. Cortando bola em cima, ele fazendo uma saída de bola um pouco mais limpa. E um jogador que me irritou muito, e ele sabe a partida horrenda que ele fez, que ele saiu pedindo desculpa, pelo menos essa humildade ele teve, foi o Vitor Luiz. E aí eu volto no Leandrinho. É compreensível o Leandrinho bater o pé para querer ir embora do Vasco e falar que não fica. O treinador não usa ele improvisa um lateral direito de lateral esquerdo e quando ele não tem nem o Piton e nem o Puma, ele bota o Vitor Luiz. O Leandrinho era a 4ª opção para lateral esquerda do Vasco. Aí tu vai condenar ele? Ah, mas pô, ele parecia estar um pouco fora de forma, de repente o cara largou, irmão, ele tá errado. Tá? Porque você tem que ser profissional, tem que estar pronto e tua carreira vai seguir também, até para ir para outro lugar. Mas é compreensível o desleixo, entre aspas, dele e a vontade dele de querer ir embora, cara. Porque você ser reserva do Vitor Luiz é dose para mamute. O Vitor Luiz caía em cima da bola. Toda a bola que chegava nele, teve uma jogada. Alguém errou um passe. Deixa eu ver se eu esqueci de anotar aqui na prancheta. Alguém erra um passe do Nova Iguaçu e dá um presente pro Vasco. Acho que a bola saiu no pé do David. O David domina e toca no Vitor Luiz. O Vitor Luiz sai uns 10 metros na frente do defensor. O time do Vasco estava chegando na área ainda, só que o cara que estava correndo atrás do Vitor Luiz foi encurtando a distância. Ele sentiu que ele não ia conseguir chegar mais para a linha de fundo para o time pisar na área. O cara ia tomar a bola dele, no mínimo ia encostar, ele não ia ter tranquilidade para cruzar. O que ele faz? Ele abaixa a cabeça e joga a bola na área de qualquer jeito. E aí o Nova Iguaçu inteiro, ninguém na área, os caras cortaram a bola e gerou um contra-ataque. E várias jogadas, às vezes a bola saía tabelada ali, chegava nele, ele dominava, ele tentava arrancar, os caras vinham, tomavam a bola dele como tiravam a bola de uma criança. Mas que partida medonha do Vitor Luiz hoje, cara. Enfim, de ponto positivo hoje aqui, cara, é o JP, o Rojas, vi que tem alguma qualidade, mas o cara tava aí jogando pelada na Colômbia, não teve nem pré-temporada. Vamos esperar mais um pouquinho. O Diniz jogou no segundo tempo num 4-2-4. Ele jogou o primeiro tempo no 4-2-3-1, né? Com meia, 2 pontas e um centroavante. Segundo tempo, não. Ele botou o David na frente com o GB, depois ele botou o Rojas na frente com o GB e fez aqui, ó. Andrés Gomes e Maxime. Aí ele bota. Aí tem umas paradas no Diniz, cara, que não dá pra entender. O JV Mutano, ele deu uma oportunidade pro garoto jogar hoje. Ele era ponta até bem pouco tempo e virou lateral direito, tá? Mas de origem ele é ponta. E aí, talvez, o moleque jogava de ponta esquerda e tal, vou tentar ter 2 jogadores fazendo fumaça ali, cortando pra dentro. Mas, ele já não joga nessa posição tem um tempinho, Diniz. Aí você tem um Puma que toda hora quando o Piton sai, você bota ele e não oportunizava nem o Leandrinho e às vezes pouco o Vitor Luiz. Aí a primeira oportunidade de titular que tu dá pro JV Mutano é de lateral esquerdo, velho, com o pé trocado. Se você bota ele de ponta, beleza. Agora tu botou um moleque de lateral, velho. Por que tu não trouxe o Puma pra cá e abriu o garoto lá do outro lado? Então o Diniz tem umas paradas assim também que eu não consigo entender, mas é isso. Tá, acho que o Nova Iguaçu, inclusive, classifica para a próxima fase. É um time que é bem organizadinho, tem suas limitações, mas sabe o que faz com a bola.
alguns jogadores ali interessantes, esse Di Maria aí, o cabeludinho Lucas Cruz, o Xandinho, que meteu uma bola na trave no primeiro tempo, é daquele time ainda de 2024, né, que eliminou o Vasco na semifinal e foi vice-campeão do Carioca. Mas é isso, cara, o jogo horroroso, reforçou que o elenco do Vasco é muito fraco, né, o banco de reservas ali e uma galerinha. Não gostei do cartão de visita do Saldívia, o Rojas é cedo ainda para falar alguma coisa, mas tem alguma qualidade. E o Alan Saldívia eu não gostei não. E repetiu o Saldívia, né? Eu queria falar do JP. Gostei do JP. E olha, o Tietê tá numa tiriça e caiu num nível assustador. O Tietê tá errando passe de 2, 3 metros. O Tietê nunca foi um cara de imposição física, de muita força, mas sempre foi um cara de refino técnico, de bom passe, de movimentação. Nem o passe o Tietê tá acertando mais, cara. E olha, tem que olhar com carinho o JP e o garoto daqui a pouco furar essa fila aí. Um reserva imediato do Thiago Mendes daqui a pouco, até a volta do Jair, também não sabemos como o Jair, nem quando o Jair vai voltar, mas se não contratar, se olhar com carinho, o JP pode furar essa fila do Tietê aí e virar o reserva do Thiago Mendes. É isso, tá? Vou me estender muito não, pós-jogo mais curtinho de 16 minutos aí. Tamo junto, saudações vascaínas aí, até amanhã. Mas que jogo ruim, cara. Deus me livre.